partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos. Está começando mais um programa Restaurando Vidas da Igreja Presbiteriana de Araras através da Rede Opinião de TV. Queremos cumprimentar você que está em casa, nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência. Cumprimentar o Ismael Batistella, o nosso produtor aqui do programa, e o nosso companheiro de programa, Reverendo Ibson da Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Araras. É com ele que eu já quero cumprimentar, Reverendo. Boa noite, Eliseu. Deus abençoe os nossos irmãos e amigos em casa. Nos últimos programas nós vimos falando de um assunto, nós nos referimos até a um assunto um pouco mais complexo, um pouco chato às vezes de entender, mas falando sobre Deus e sobre a questão da Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós falamos dos atributos de Deus, dessa explicação que o reverendo Wilson fez de forma muito primorosa no último programa. Mas ainda finalizando então esse assunto, nós queremos perguntar ao reverendo Wilson com a questão de onde, né, que nós podemos inferir que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né, são iguais ao Pai, ou seja, o Deus Pai, né? Então a pergunta do nosso programa hoje é essa, reverendo Ibson. Então, como nós nos referimos no programa anterior, que existe essa distinção das pessoas dentro da Trindade, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada mais pertinente agora de tentar trabalhar para mostrar as suas similaridades, porque ao mesmo tempo que há esses atributos pessoais de cada pessoa da Trindade, há também aquilo que a iguala, que a torna um ser único. E a Escritura então revela que o Filho, que o Espírito Santo, assim como o Deus Pai, que já se refere assim, como sendo iguais por serem divinos, por terem a mesma essência divina. Os atributos que eles recebem, né? Os nomes, os atributos que são apenas deles, né? Da manifestação da divindade, as obras, o culto que é prestado somente a Deus, que pertence, por sua vez, a essas pessoas, né? Que deve ser prestado a essas pessoas. Nós não adoramos só o Deus Pai, adoramos também o Deus Filho, adoramos o Deus Espírito Santo. A adoração da igreja, ela é uma adoração também trinitária. Adoramos um Deus único que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que possuem distinções na sua ação econômica, aquilo que nós chamamos da economia da Trindade. Econômica naquilo que nós dizemos que o Pai gerou o Filho, o Pai providenciou o Filho. O Filho é procedente do Pai. O Filho, por sua vez, é enviado pelo Pai para executar a obra de redenção. E o Espírito Santo, que é incumbido com a responsabilidade de aplicar a obra de redenção, a obra de Cristo, eficazmente no nosso coração. Então, dentro desse processo da economia da Trindade, nós vamos observar a ação de cada um e vamos observar também aquilo que que torna essas pessoas iguais, né? E aí alguns textos da Bíblia são favoráveis para a gente, assim, com relação a isso. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer assim: ora, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós encontramos uma referência à pessoa do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, nesse texto da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, o texto nos mostra que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que nós conhecêssemos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. E aí ele explica: seu Filho
Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus é que providencia, é quem gera esta condição, e há uma participação do Deus Pai, do Deus Filho, na manifestação de Cristo. Um outro texto, Atos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar de fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqui é uma situação pontual na igreja primitiva, quando um casal, Ananias e Safira, vendem uma propriedade e simulam a entrega do valor correspondente a essa propriedade à igreja. E mentem. E quando eles fazem isso, o texto diz que Pedro, admoestando esses dois, fala que o que eles fizeram foi uma atitude reprovável, e a mentira que eles fizeram não foi a outro senão ao Espírito Santo de Deus, e sim, consequentemente, a Deus, referindo ao Espírito Santo como sendo divino também, né? Uma pessoa semelhante ao Pai e semelhante ao Filho. Agora, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, nós vamos encontrar uma referência à pessoa do Filho, e mais do que isso, que a obra da criação teve a participação do Filho. Quando Gênesis capítulo 1 diz, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós já vamos encontrar uma referência de que na ação de criação, Deus Pai não estava só. Houve ali uma parceria. Há essa deixa que nos deixa. Quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nós vamos encontrar uma melhor explicação desse texto de Gênesis. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, há uma identificação de Jesus como sendo a palavra, ou o verbo de Deus. Essa palavra estava com Deus, é uma referência ao Deus Pai, desde o princípio. E todas as coisas que foram criadas por intermédio dele, ou com a participação dele. Sem a participação dele, nada do que foi feito se fez. Um outro texto, João capítulo 1, verso 10 ao verso 14, diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, na manifestação de Jesus, habitando entre os homens, não só existe aqui a participação do Pai, mas Jesus está sendo referido como sendo o unigênito vindo do Pai, o proveniente do Pai, cheio de graça e de verdade. Um outro texto, agora no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, quando vai fazer a referência sobre a manifestação do Messias, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ou seja, a referência que está sendo dada à criança que nasceria da Virgem, o Filho de Deus que se manifestaria, que tabernacularia entre os homens, ou que habitaria entre os homens, agora está sendo referido aqui no texto de Isaías como sendo um Deus poderoso. Ou seja, Jesus está sendo associado como de igual essência ao Deus Pai, um ser também divino. Um outro texto ainda, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a verso 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Referindo-se ao Espírito Santo como sendo um Espírito também participante da essência divina, como sendo Deus, um Espírito que revela